Você já imaginou descobrir que as pessoas em quem mais confia guardam segredos capazes de virar sua vida de cabeça para baixo? Hoje, você vai encarar uma história onde o medo, a manipulação e a coragem colidem de maneira inacreditável. E acredite, é só o começo. Antes de mergulharmos nessa trama, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe desta história surpreendente. À primeira vista, soava como um enredo comum dentro de uma família. Porém, conforme os fatos avançam, segredos perturbadores vêm à tona devido à gravação sigilosa realizada pela personagem principal, enquanto a pressão cresce. Ela se percebe lançada num desafio sombrio de segredos e confrontos, o que seu esposo e seus pais estão tramando. E qual será a revelação que ela guarda para eles? Me chamo Camila e até poucos meses, minha rotina seguia como se esperaria de uma mulher de 25 anos. Terminei minha graduação e assumi o posto de supervisora, numa companhia comercial bastante agitada. E aí, numa festa armada por colegas em comum, conheci Tiago. Ele era o tipo de pessoa que saltava aos olhos alto de riso marcante e um carisma que enchia todo o ambiente, como se só nós dois existíssemos ali. Ele veio até mim com uma garrafinha na mão e um pratinho com salgados pela metade na outra. Então você deve ser a Camila. Sou Tiago e ouvi falar que você está liderando aquele novo projeto no centro? Ele comentou, se acomodando perto de mim. Sim, sou eu. Respondi com um sorriso, tentando entrar no clima solto dele. E deixa eu adivinhar, você é o animador oficial das festas? Talvez até das manhãs de ressaca? Ele riu e fingiu render-se batendo palmas. Então, o que te atrai aqui além de deixar a festa mais interessante? Insistiu, e de imediato sentimos conexão. Tiago era alguém fácil de se falar e, sob a aparente despreocupação, demonstrava verdadeiro interesse no que eu dizia. Ficamos o resto da noite jogando conversa. Fora passando de emprego às séries preferidas quando a festa acabou. Trocamos telefones e combinamos de nos ver em breve nas semanas seguintes. Saímos várias vezes. Nossos encontros iam de cafés simples a saídas agitados pela cidade. E embora ele fosse sempre extrovertido, carregava certo traço provocativo que alimentava longas discussões. Nós debatíamos animadamente sobre política ou cinema. E ele sorria quando eu exagerava no tom. Vamos lá, Camila. Não dá para dizer que este seja o melhor filme do ano. Ele retrucava, braços erguidos. Fica tranquila. Eu vou te mostrar por que está errada. Ou será que tem medo de concordar comigo no fim? Eu retrucava com um tapinha no ombro e me sentia bem, maravilhosamente bem. Mas como dizem, se tudo está perfeito demais, a vida lança uma bola curva e eu jamais esperaria que a minha viesse tão veloz e tão forte. Era um sábado de céu aberto, daqueles em que o sol se apresenta no auge e as nuvens se escondem. Eu sairia para dar uma volta com meus pais. Íamos almoçar no novíssimo restaurante de frutos do mar, que mamãe tanto elogiava a semana toda. Papai seguia na condução, mamãe no banco do carona e eu atrás mexendo no celular sem parar. Camila larga o celular e aprecia o dia que está incrível, avisou mamãe num tom meio de bronca, meio brincalhão. Soltei um risinho e guardei o aparelho. Está bem, está bem. Falei, me virando para olhar a paisagem. Papai cantarolou de modo sereno. Esses jovens e seus celulares. Se fosse no meu tempo, eu só olhava à janela. Para contar gado na estrada, demos risada e me inclinei entre os bancos rindo como uma criança em passeio de família. O assunto foi mudando para atualizações sobre tios e sobre a recente pescaria de papai com seus amigos. Então, dessa vez, o senhor pegou algo maior que um lambari? Provoquei, cutucando suas histórias, geralmente exageradas. Ah, espere e verá quando eu chegar com um peixe enorme. Ele respondeu, lançando um sorriso pelo retrovisor. Mamãe revirou os olhos e sorriu. Vamos ver se almoçamos sem que ele se proclame o rei da pescaria do estado.
comentou no meio das risadas. Fomos surpreendidos por uma buzina estrondosa. O tempo pareceu diminuir ao vermos que um caminhão invadiu nossa pista, avançando em nossa direção. Papai agarrou o volante com força, nós dos dedos esbranquiçados, enquanto tentava mudar a rota. "Segurem firme", gritou ele. E foi a última frase que escutei antes de o estrondo cobrir todo o restante. O impacto foi brutal, um turbilhão de vidro se quebrando e metal retorcido. Meu corpo voou para frente e golpeou com violência. Uma dor se espalhou nas costas e tudo ficou escuro. Os sons viraram um eco distante e abafado. Quando despertei mais tarde, ouvi sirenes, vozes e uma correria. Tremi, tentando me mexer para alcançar meus pais. Chamei por eles sem resposta. O desespero me invadiu. Minha respiração disparou. "Senhora, consegue me ouvir?" Um paramédico apareceu no caos. A voz dele era a mão que me puxava para a realidade. "Vamos tirar você daí. Mantenha a calma", disse ele. "E meus pais? Cadê eles?" Minha voz saía, fraca, quase um sopro entre o barulho. O paramédico não disse nada. Desviou o olhar antes de voltar a me encarar. Naquele instante, tudo parou. Era como se uma lâmina gélida atravessasse meu peito. Faltava o ar e minha visão se nublou. As lágrimas brotaram ao perceber a verdade tão cruel, que meus pais haviam partido. Eles me retiraram rapidamente do carro. O menor movimento. Era dor pura irradiando por todo o corpo, mas nada competia com a angústia profunda que me consumia. Fui encaminhada ao hospital, onde os profissionais se agitaram ao meu redor com expressões pesadas. A notícia não era boa. Minha coluna sofrera danos e minhas pernas talvez nunca mais sustentassem meu peso. A solidão de estar ali era quase insuportável. Quebrada apenas pelas visitas ocasionais de enfermeiros ou médicos, quando Tiago chegou com seus pais, pareceu um sopro de vida normal em meio ao caos. "Oi, Camila", ele falou bem baixo, puxando uma cadeira e sentando ao meu lado. Os pais dele vieram atrás com sorrisos meio forçados. "Oi", Tiago respondi numa voz rouca pela falta de uso. "É bom ver rostos conhecidos." Ele me tocou a mão suave e firme. "Como você está aguentando, Camila?" Ele tentou quebrar o peso da situação com um tom ameno. Esther, mãe de Tiago, avançou um pouco e forçou um sorriso. "Camila, estamos aqui para o que você precisar", complementou. Renato, pai de Tiago. "Sim, obrigada." Falei sem saber o que dizer. Afinal, não é diariamente que se perde tudo e ainda se vê os pais do namorado agindo como se já fossem seus parentes. Renato era um homem corpulento, de postura imponente, que normalmente dominava qualquer ambiente, mas no hospital se mostrava retraído e inseguro. "Camila, temos pensado", falou ele com a voz trêmula. "Na verdade, Tiago tem uma pergunta importante para você." "Certo", ele completou enquanto Tiago apertava ainda mais minha mão, os olhos dele buscando os meus. "Camila, desde que você está aqui ferida, e só eu percebi o quanto quero você na minha vida", declarou ele, e meu coração acelerou. Aquilo não era conversa trivial, algo grandioso chegava. "Eu não posso imaginar seguir sem saber que você estará sempre comigo", ele disse, abrindo uma caixinha com um anel de noivado simples, mas bonito. Eu fitei o rosto dele sem acreditar. "Tiago, você está falando sério?" perguntei, ainda aturdida. Ele confirmou com a cabeça. "Casa comigo, Camila. Deixa eu cuidar de você", insistiu enquanto os pais dele observavam em silêncio. Esther juntava as mãos num ar comovido e Renato concordava com a cabeça, como se algo se encaixasse para ele. Ali aquilo parecia uma boia jogada no meio do meu naufrágio, mas também tão repentino. Olhando para o rosto sincero de Tiago, que opção eu teria além de responder que sim? Nosso casamento passou longe do que eu e minha mãe sonhávamos um dia. Foi algo bem modesto e ocorreu no antigo jardim,
Aqui de casa, onde cresci, permaneci na cadeira de rodas, usando um vestido branco simples, adaptado para minha nova realidade. Só poucos convidados vieram, apenas amigos próximos e alguns parentes. Uma diferença gritante do grande. Evento que antigamente mamãe e eu planejávamos de brincadeira. A casa agora, apenas minha, passou por reformas. Depois do acidente com rampas e barras de apoio por todos os lados. Cada alteração me lembrava dos meus limites. As primeiras semanas serviram de adaptação. Tiago se mudou para cá e no início parecíamos bem. Ele vivia por perto, ajudava na cozinha e ficava atento ao meu conforto. Eu agradecia, mas também reparava uma leve tensão no ar. Era bom demais para ser verdade. Certo dia, eu tentava alcançar um pote no armário superior, o que era complicado para a minha situação atual. Quer ajuda, amor? Tiago entrou na cozinha e assenti, meio aborrecida de ter de pedir. Ele pegou o objeto e me entregou com um sorriso. Estava pensando em comprar uns dispositivos que auxiliam. Nesses casos, ele sugeriu, talvez, murmurei sem querer acumular mais lembranças de minhas restrições. Só que sutilmente a atitude dele mudou de preocupado para ausente. Cada vez mais, ele ficava fora, justificando com frases vagas, onde você... Foi ontem? Perguntei, certa noite, em que ele chegou tarde com forte cheiro de bebida nas roupas, só precisava esfriar a cabeça. Ele jogou o corpo no sofá e nem tirou os sapatos. Fiquei frente a ele na minha cadeira, ao mesmo tempo zangada e preocupada. Tiago, você sabe que eu dependo de você aqui, eu preciso de ajuda. Lancei com a voz pesada, ele suspirou cansado. Camila, eu não consigo ficar trancado o tempo todo. É difícil para mim também, retrucou. E com isso, os dias se converteram em semanas até virar. Descaso, ele já não cozinhava mais. Deixava caixas de comida espalhadas. Nem se preocupava em jogar fora o banheiro lotado das coisas dele. Dificultava meus movimentos. Certa manhã, eu pedi que ele tirasse as tralhas do chão do banheiro e ele explodiu. Eu não casei para ser cuidador. Foi tudo o que disse para minha surpresa. Pouco tempo depois, uns 3 meses de casados, Tiago pediu demissão do emprego, comunicando o fato como se fosse algo banal. Não preciso trabalhar agora, ele afirmou, bebendo café com uma expressão arrogante. Tem dinheiro suficiente do que você herdou dos seus pais. Estamos bem. Eu arregalei os olhos, sentindo o estômago virar. Você pretende viver da minha herança? Então, é esse o plano? Perguntei, já temendo a resposta. Ele deu de ombros. Por que não? É nosso, certo? Não foram só essas palavras que me chocaram, mas o modo como ele falava com propriedade, como se eu fosse parte de um pacote único, e a casa e o dinheiro também. Com o tempo, vi objetos sumirem, coisas que tinham valor sentimental, como quadros da minha mãe e louças antigas planejadas para ficar comigo inicialmente. Pensei que estava louca. Afinal, eu mal conseguia sair de casa. Como perderia coisas assim? Numa tarde em que Tiago e os pais alegavam estar em um evento o dia todo, minha melhor amiga de verdade hoje em dia, Paloma, apareceu para a visita semanal e perguntou como eu estava. Não muito bem, confessei, tentando achar um livro que sumira. E sem sucesso, suspeito que alguém anda tirando itens daqui. Não tenho prova, mas sinto. Que não é loucura, falei ainda descrente. Paloma franziu o senho, me ajudando a me acomodar de modo mais confortável. E aí, o que pretende fazer a respeito? Não sei. Pensei em instalar câmeras. Suspirei, sem saber se era exagero. Bom, eu conheço alguém que poderia pôr microfones assim. Descobrimos quem está por trás disso, sugeriu ela gentilmente. Aceitei, pois precisava de uma luz naquele escuro. Alguns dias depois, Paloma trouxe esse técnico que colocou microfones disfarçados em vários cantos. Me senti numa cena de espionagem, achando que possivelmente ninguém apareceria. Mas quando ouvi as gravações à noite, levei um choque. Repercorrendo o áudio, escutei a voz de Tiago nítida. Acho que conseguimos uma boa grana com aqueles pratos, disse ele com frieza, e a voz da mãe dele. Esther completou as pinturas. Também darão um bom rendimento se vendermos certinho? Cada frase doía em mim.
Eles estavam levando minhas coisas e vendendo o passado da minha família. O que faremos com a Camila? Perguntou Esther. Ela vai perceber que mais coisas estão sumindo, Renato. O pai dele respondeu em tom prático. O fato de ela se locomover de cadeira de rodas já é uma vantagem para nós. E quando enfim assumirmos tudo, poderemos vender o restante. Tiago ainda completou sem hesitar. Bom, logo ela não vai poder reagir. E aí o resto fica fácil. Parei o áudio, lágrimas me queimavam. Embora eu estivesse gelada por dentro, eles não só roubavam minha herança, estavam armando para me reduzir a nada. Mostrei a gravação para Paloma e sua expressão virou pura indignação. Temos que tomar providências, disse ela firme. Eles não podem passar impunes. Concordei ainda chocada. Vamos reunir tudo e levar à polícia e também contatar seu advogado. Decidiu ela com convicção. Concordei, sentindo a raiva misturar-se a um alívio por finalmente ter provas no dia seguinte ao acordar. Constatei que as rampas que me permitiam chegar a outras partes da casa tinham sido removidas. Encarei o vazio na porta do meu quarto, onde antes havia um declive suave. Agora, havia um degrau impossível de vencer. Tiago, gritei, esperando explicações e tremendo por dentro quando ele surgiu, parecia levemente preocupado. Amor, as rampas estavam velhas e perigosas. Achei melhor tirar para sua segurança, ele disse, como se fosse algo inofensivo. Tiago, eu dependo dessas rampas. Como vou andar pela casa agora? Minha voz soltou-se com raiva e desamparo. Camila, não esquenta, a gente vai resolver. Minimizou ele sem pestanejar, como se fosse só um detalhe sem importância. Mas eu me importo. Tiago, você não pode tomar esse tipo de decisão sozinho. Essa casa também é minha. Protestei indignada, ele rebateu com aquele ar de impaciência. Olha, eu só quero evitar que você se machuque com essa estrutura velha. Percebi naquele instante que não era cuidado, e sim controle. Eu mal podia sair do quarto em poucos dias, me vi completamente isolada, pelos caprichos dele e dos pais que agiam em conjunto. Eu ouvia sussurros conspiratórios pelas salas, mas nunca me incluíam. Certa noite, Esther veio me ver, estampando um sorriso falso. Camila, querida, como você está? Não gosta de ficar tanto tempo sozinha? Falou com uma simpatia exagerada. Estou sobrevivendo, respondi seco. Não tenho muita escolha sem rampas, é complicado. Ela balançou a cabeça e me deu uns tapinhas na mão. Só queremos te proteger. Nada além disso. Sabe que nos importamos com você. Era tão absurdo que quase me fez rir. Eles falavam em proteção, ao mesmo tempo que me deixavam enclausurada. Assim que Esther saiu, liguei para Paloma. Eles praticamente me encarceraram aqui. Não sei quanto tempo aguento, disse com a voz trêmula do outro lado. Ela me respondeu com urgência. Camila, precisamos agir de imediato. Não é só roubo, é opressão mesmo. Se as rampas foram removidas, eles querem que você fique totalmente dependente ao desligar. Encarei o teto do quarto, sufocada pela sensação de aprisionamento, mas também determinada, tinha provas e precisava usá-las de alguma forma. No dia seguinte, foi uma revolução. Primeiro procurei um serviço de proteção. A pessoa com deficiência relatando o desmonte das rampas. Minha principal forma de me locomover pela casa, eles reagiram rápido, prometendo enviar um inspetor em pouco tempo. Em seguida, liguei para meu advogado, Dr. Delgado, e contei toda a história. Ele ficou indignado e se prontificou. Irei até aí, hoje à tarde. Trarei alguns policiais junto e também alguém do serviço de acessibilidade. Resolveremos tudo. Me garantiu no telefone. E à tarde, minha sala se encheu de gente. Doutor Delgado, 2 policiais e um representante da assistência aos deficientes reunidos com Tiago e seus pais. O clima era pesado, os olhares tensos. Tiago e Renato pareciam paralisados como bandidos, pegos em flagrante quando o doutor Delgado anunciou: vamos checar a casa inteira. Tenho esta lista de bens que pertenciam aos pais de Camila e veremos se estão em seu devido lugar. Tiago tentou argumentar isso. Não faz sentido. Camila,
Por que está fazendo isso? Mas antes que eu falasse, o representante da assistência interveio primeiro. Precisamos tratar da remoção das rampas. Isso viola seriamente os direitos de mobilidade da senhora Camila. O rosto de Tiago ficou sem cor, enquanto o inspetor caminhava checando onde cada rampa fora. Arrancada enquanto isso, doutor. Delgado passava a verificar item por item do inventário e logo achou divergências, peças valiosas sumidas, exatamente como eu previa. Esther rompeu em prantos exagerados. Por favor, Camila, não era nossa intenção fazer mal, só queríamos facilitar as coisas, disse ela, tentando se justificar para quem? Rebati perdendo a paciência. A expressão do homem do inventário ficava cada vez mais séria. Era um caso de apropriação nada sutil. Renato finalmente se pronunciou, com a voz balançando. Podemos negociar-nos. Empolgamos, mas dá para resolver, ele propôs nervoso. Não há nada a negociar, respondi fria. Vocês estavam se aproveitando de mim, roubando tudo, e eu ouvi os planos que faziam, doutor. Delgado, encerrando a verificação, fez sinal para os policiais com base nas falhas e nas provas coletadas. Parece que teremos material para prosseguir judicialmente, comentou. E eu me virei aos policiais. Quero prestar queixa, anunciei firme, com as gravações que comprovam a intenção de venda de meus pertences. Os policiais ouviram os áudios e ficaram sérios. Depois de um instante, um deles se dirigiu a Tiago e aos pais. Vocês estão detidos sob suspeita de furto e extorsão, disse e começou a citar seus direitos. Tiago me olhou incrédulo, como quem vê traição, sem entender que ele próprio fora o traidor quando foram escoltados. Esther choramingava pelos corredores e eu senti um alívio misturado à dor por tudo o que aconteceu. Mas ao menos esse ciclo terminava, o processo no tribunal. Foi exaustivo, mas segui firme em cada sessão. Queria ver a justiça ser feita, sentada lá. Lembrava do que passei. Senti raiva. E também uma paz estranha ao saber que a verdade se expunha em determinado intervalo. Tiago quis. Vem falar comigo, eu não queria que tudo desse tão errado, desculpa. Sussurrou abatido. Encarei o rosto que um dia foi sinônimo de amor, um pedido de desculpas. Não apaga o que você fez. Tiago, você cavou sua própria desgraça, respondi sem rodeios. Tiago e os pais foram condenados por furto e fraude. O juiz foi rigoroso e declarou: espero que sirva de lição para qualquer um que tente usar da ganância e manipulação para se beneficiar. Depois disso, veio meu processo de reconstrução. Foquei na fisioterapia e consegui avanços que nem os médicos previam. Você é forte. Camila, ninguém esperava que evoluísse tanto. Elogiou um deles no hospital. E não era só fortalecimento do corpo, mas também da mente. Passei a sair de casa de novo, reatando amizades. E me inscrevi numa turma de pintura que me ajudava a exteriorizar tudo em cada tela. Ali conheci Rafael. Ele era bem-humorado, gentil e tinha uma forma de ver a vida que me trouxe. Esperança de novo. Nos aproximamos rápido e logo estávamos sempre juntos. Camila, posso dizer que foi destino nosso encontro, falou ele em certa noite. Enquanto passeávamos pelo parque, eu sorri sentindo uma felicidade real, há muito não sentida. Acho que vou acreditar nisso. É bom ter alguém que simplesmente entende. Sabe? Eu entendo muito. Concordou ele, tocando a minha mão com cuidado. Visitei o túmulo dos meus pais e contei sobre tudo o que aconteceu. As audiências, minha reabilitação e sobre Rafael. Sinto falta de vocês, mas estou me reerguendo, seja no corpo ou nas emoções, comentei. Pousando flores sobre a lápide ao deixar o cemitério, senti o apoio deles como uma brisa suave, me impulsionando para a frente. Eu segui a vida. Mas eles viriam comigo no coração. Se gostou deste relato, dê seu apoio ao canal, deixe seu like e comentário. E lembre-se de se inscrever ativando as notificações para acompanhar nossas próximas histórias. Um grande abraço e até breve.